Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Eu pelo menos ouço, Luciano. Ok, ok. Muito bem. Pessoal, primeiramente quero agradecer aí a participação de todos vocês, né, por reservarem aí uma hora aí, a próxima uma hora para a gente acompanhar esse webinar, né? Lembrando que ele é mais um webinar realizado aqui pelo portal, este em parceria com a Countify. E aí, só lembrando da dinâmica, né? A gente vai ter aí mais ou menos uma hora, sendo que os últimos 10 minutos a gente vai separar para perguntas e respostas, tá? Mas vocês já podem, né, à medida que a gente for fazendo e desenvolvendo e conversando aqui, vocês já podem separar as suas perguntas, que no final a gente retoma, tá? Então, eu também gostaria muito de agradecer aqui a presença do João Mano, né, que vai ser o nosso convidado de hoje. Ele é co-founder da Countify. João, bom dia. Bom dia, Luciano. Muito obrigado pelo convite, primeiro. Muito bem. Bom, pessoal, então gostaria de já iniciar esse webinar, né, sobre transformação digital. Na verdade, o tema do webinar hoje, ele é Encarando a Gestão Financeira Digital. Sua empresa está pronta? Então, nós vamos falar de um tema hoje que está muito em pauta, né, que é a transformação digital. Então, se a gente conversar e expor a ideia aí sobre a transformação digital, de 10 em cada 10 empresários ou gestores de departamentos, todos, obviamente, gostariam de fazer a gestão digital, a transformação digital, né? Mas acho que a grande pergunta hoje é se eles estão prontos, né? Se a empresa está pronta para poder iniciar essa transformação digital. Então, é um pouco do que nós vamos falar aqui, sobretudo quando a gente está falando da gestão financeira, né? Então, João, eu gostaria de iniciar esse webinar, né, te perguntando como é que a gente pode, né, descrever hoje a transformação digital dentro das empresas. Luciano, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico o parabéns de todo o time Accountify pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Não só aqui no Brasil, mas em alguns outros países aí, e levando a bandeira do país, né, de tecnologia, e parabéns aí para vocês do portal. Sobre transformação digital, acho que esse tema tá super em moda, né, nos últimos anos. A gente falar, nos últimos 10 anos, isso começou a surgir um pouco mais vigor. Nos últimos 5 esquentou muito, né? Hoje a gente pega, como você falou, de 10 em cada 10 empresas. Não sei se eu posso falar de 10 em cada 10. Eu acho que 10 em cada 10 quer isso, mas eu acho que boa parte delas já hoje começa a criar um departamento de inovação, começa a estruturar isso com esse objetivo, né, de fazer as coisas de um jeito diferente, né? Eu estava vendo um relatório da Brascom e a expectativa é que só esse tema de transformação digital, nos próximos 4 anos, de 2022 a 2025, movimente 500 bilhões de reais. Então, assim, no ano passado, esse tema de tecnologia já movimentou 500 bi, mas a expectativa é de só a transformação digital sejam 500 bi nos próximos 4 anos. Então, assim, é bastante, é um tema que está todo mundo falando, e quando a gente fala disso, a gente fala de várias áreas, a gente está falando de gestão em nuvem, IoT, blockchain, tudo o que envolve, de certa forma, a tecnologia aplicada dentro do meio organizacional, mas o que a gente vê é que as empresas estão muito preocupadas com isso, e não tem como fugir. Afinal das contas, os negócios evoluíram muito, o ponto de contato com os clientes, que durante muito tempo foram poucos, hoje em dia são múltiplos, então você precisa fazer uma gestão muito mais holística de tudo. Os negócios se tornaram mais complexos, a competição ficou mais acirrada e não tem como ficar para trás, né? Eu acho que a grande dificuldade é como é que você faz isso. É desejo de todo mundo, mas como é que a gente se prepara, como é que a gente cria uma estrutura dentro da companhia para, de fato, isso sair da teoria, que em muitos casos para a prática, uma aplicação efetiva dentro do negócio, dos mais diferentes negócios, né? Que tem aplicabilidade em todos os negócios? Tem, né? Uns mais, outros menos. Eu acho que as empresas hoje têm tido mais dificuldade de como fazer isso, né? Como se organizar para não ficar para trás, enfim, e usar isso na medida correta, tá? Então, eu descreveria a transformação digital num resumo, a chance a possibilidade que as companhias querem hoje de fazer algo diferente, fazer as coisas de um jeito diferente que sempre fizeram nos últimos
anos, né, de companhia de um jeito mais eficiente. Tá? E aí usando a tecnologia, usar a tecnologia para ser de fato o motor dessa transformação. Perfeito, João. E a gente percebe isso também com as empresas, né, no portal, essa questão da velocidade da transformação digital, né, o que você comentou, né, há o desejo, mas essencialmente na prática, nem todas as empresas estão neste momento, óbvio que a pandemia acelerou esse processo, mas sobre vários aspectos, né, inclusive da mudança da transformação mental, né, ou seja, Cultural, né? você precisa antes de ter a transformação digital, você precisa ter a transformação cultural, né? Ou seja, de pessoas, mas existe esse gap aí entre desejo e aplicação, né? E efetivamente execução, como você comentou, né? João, e vamos lá. E se a gente falar agora da área financeira em particular, né? Como é que tem caminhado isso dentro das companhias, né? Antes, pegando esse gancho aí, só que você falou do cultural, né, que eu acho que esse é um ponto super importante, aí eu emendo na área financeira que ela sofre do mesmo problema, né? O que a gente vê muito hoje, acho que as pessoas vão concordar comigo, a gente vê uma tendência muito grande das empresas se organizarem, começarem a se organizar para fazerem essa inovação, essa transformação digital. E o primeiro passo que a gente vê acontecendo é montar uma área de inovação. Então, vamos montar uma área de inovação, traz um profissional para isso e começam a trazer essa discussão, né? A maior barreira que surge, e aí não é só na área financeira, em todas as áreas, é exatamente essa área da cultura. Porque as pessoas fizeram os seus processos durante os últimos 50 anos da mesma forma, né? Foram evoluindo, mas as coisas a empresa fez, então os relatórios foram feitos da mesma forma, o relacionamento com o banco era feito de um jeito, né? A parte transacional, de como é que você organizava a companhia, né? Como é que você se comunicava com o cliente, foi evoluindo, mas as pessoas têm uma tendência de irem seguindo os seus processos de uma forma determinado padrão. E aí, quando você traz uma área de inovação, isso às vezes parece ser feito a forceps. Geralmente é feito pela alta direção, pelos sócios, que veem essa necessidade, que antecipam, veem que o mercado está precisando disso e montam disso. Só que o primeiro passo que precisa acontecer é uma transformação cultural dentro da empresa. As pessoas perceberem que a mudança ela não, ela não tem como não acontecer. Ela vai acontecer de uma forma ou de outra, é questão de tempo. E a tecnologia é um motor para isso. A inovação não é a tecnologia. Na verdade, a inovação é qualquer coisa que você faz de um jeito melhor do que você fazia, né? Seja por processo, seja por inovação tecnológica efetiva. Mas a tecnologia tende a ser o grande motor dessa transformação. E aí o que a gente precisa incutir dentro das companhias é essa necessidade, né, de abrir um pouco a cabeça, né? Inovação não é só contratar um software, inovação não é só, vou contratar vou ligar para uma startup, vou botar... Não é isso, é muito mais do que isso, a transformação. É uma transformação cultural, que passa por olhar por todos os processos da companhia e ver o que eu consigo, de fato, fazer de uma forma diferente. Quando a gente entra na área financeira, que por histórico é uma área mais conservadora, né? Ela lida com dinheiro, e não só com dinheiro, né? Quando a gente fala de RP, a área financeira pega toda essa parte transacional, que envolve parte fiscal, né? Parte de pagamento. Então, é uma série de coisas que não tem como errar muito. Então, dá medo mudar. Né? Você sabe, né? Quando você muda de um RP para o outro, é sempre um problema, é sempre um processo, um projeto muito bem detalhado, o rollout é muito perigoso. Então, esse processo, a área financeira sempre foi mais conservadora. E cabe a ela ser assim mesmo, né? O que a gente precisa pegar, e aí eu acho que a dificuldade que a área financeira acaba tendo é que quando você vai para uma companhia, imagina, uma companhia sei lá, uma companhia aeronáutica, companhia de química, né? Então você sempre tem uma série de inovações que passa pelo produto, para construir um novo avião. Então, onde é que está a inovação? A área financeira, durante muito tempo, ela foi deixando de lado. Então, olha, eu vou fazer uma inovação na companhia, eu vou inovar, uma companhia aeronáutica, vou inovar na asa do avião, no motor do avião, nessa parte que eu vou investir nas universidades para trazer tecnologia nova para isso. E a área financeira durante muito tempo, ficou mais esquecida, tá? E aí, ultimamente, a gente começou a ver uma série de eficiências que a área financeira poderia ganhar em cima disso. Seja no relacionamento com os bancos, seja e aí via oferta de crédito, acesso a linhas diferentes,
seja no processo mesmo, porque a área financeira tem muita coisa processual, não dá mais para digitar tanta coisa, não dá mais para não ser eficiente, não apertar um botão e se resolver uma coisa, não dá mais para ter uma série de números difíceis de analisar e muita gente preparando informação para pouca gente analisar. Então, a área financeira, nos últimos tempos, começou a tomar um certo protagonismo em cima disso, exatamente para ser capaz de gerar informação, tomar decisão de uma forma mais rápida, mais ágil, e aí fazendo a transformação digital. Tá? Como o Brasil, por essência, é um país super burocrático, a gente sabe que as áreas financeiras também sofrem, né, nessa adaptação, né, com medo de emitir alguma coisa errada e tal. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, esse medo vai sendo perdido. As pessoas querem fazer, eu acho que tem uma série de profissionais novos que também entram, né, na área financeira com a vontade de fazer algo diferente. E isso tem ajudado. Então, a gente tem visto cada vez mais a área financeira partir para um cenário de transformação. Né? E aí, quando vem o Open Bank, que vem para frente, todo mundo começa ainda mais a ter a vontade de começar logo a fazer isso. Né? Perfeito, João. A área financeira, ela como você comentou, ela sempre tem um posicionamento mais conservador, porque o processo é mais sensível, né? Você está falando de valores, você está falando de números, então, normalmente é mais sensível. E por essa razão, ela tende a ser mais conservadora. Mas, assim, na tua opinião, assim, quais são as percepções assim mais erradas que estão mudando, né? Assim, está mudando, mas a princípio quais são as percepções mais erradas da área financeira em relação a essa transformação, né? Ou seja, existe um pensamento, esse pensamento é errado em relação talvez à insegurança, existem alguns pontos e aí eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente aí, na tua opinião, quais são essas percepções, né? Que fazem com que eventualmente o gestor da área financeira diga, não, eu não quero fazer essa mudança agora, enfim. Eu acho que, vamos lá, eu acho que a área financeira sempre foi muito guardiã das informações. Né? Ela sempre guardou a informação dentro de um cofre mesmo, que era a informação da companhia. A primeira percepção que mudou rápido, e a pandemia foi um grande vetor aí incontrolável desse processo, é que os dados não tinham mais problema, não precisavam mais ficar dentro da companhia. Todo mundo teve que migrar para a nuvem da noite para o dia. E eu acho que esse primeiro paradigma mudou todas as áreas, e a começar pela área financeira. Que todo mundo ficava dentro da companhia, todos os processos, e todo mundo teve que, do nada, ir para a nuvem. E aí os dados que geralmente ficavam, muitas empresas tinham toda uma proteção com seus dados dentro de casa, falaram, olha, não tem problema nenhum ir para a nuvem. Isso não me torna mais inseguro. Né? Não estou num ambiente mais inseguro. Pelo contrário, se eu estou num ambiente ainda mais seguro, dependendo de como eu construo essa informação. O segundo ponto é que cada vez mais, com o volume de informações que vão surgindo dentro da área financeira, a complexidade, né, disso, as pessoas começaram a ver que era impossível tratar essa informação na mão. E aí, quando eu digo na mão, eu digo até das planilhas, que são, né, que todo cara de finanças, e eu não sou diferente disso, no background de finanças, é apaixonado por planilha. Né? Assim, a planilha, você faz tudo, né? Ela sempre fez. E aí as empresas começaram a se preocupar agora com governança, acima de tudo. Né? Muita empresa abrindo capital, muita empresa trazendo sócio, você tendo empresas familiares trocando, né, o comando da companhia né, por profissionais que vêm do mercado. E cada vez mais esse tema de governança fica muito sensível. E aí você não quer mais depender de planilhas e mais informações jogadas de um lado para o outro, você precisa centralizar essa informação, você precisa ter uma informação única. Muitas empresas começaram durante muito tempo a tomar decisões em cima de números que eram diferentes. Então, você imagina, o número da tesouraria não batia com o número do planejamento financeiro, que não batia com o número da contabilidade da controladoria. As áreas começaram a ter que conversar. Falaram, não tem como não ter esse número não bater, não pode ficar cada um com uma planilha para isso. Tem que ter um número oficial, né? Tem que ter um número da empresa, que é o número correto, que é o número certo. E isso começa a fazer com que as empresas sejam exigidas a unificar essa informação. E aí você não tem como unificar que não seja partir por plataformas tecnológicas que te permitam unir a informação que vem de setores super diferentes, né? Por mais que sejam próximos, por mais que todas as vezes sejam da área financeira,
e unificar isso numa única base que te dê uma informação confiável para a tomada de decisão. Como a tomada de decisão cada vez mais precisa ser rápida, né? Cada vez mais o cliente exige uma informação mais atualizada, mais direta, e você precisa, diante da concorrência, tomar decisões, você precisa de formas que te auxiliem nisso, tá? Outra coisa que começou a mudar nas áreas financeiras é que o próprio profissional de finanças começou a perceber que boa parte da tarefa que ele teria que fazer, que eram tarefas repetitivas, são tarefas que naturalmente vão mudar. Até a comunicação com players externos, né? A comunicação com a Receita Federal, que foi durante muito tempo uma comunicação muito manual, vai sendo automatizada porque a própria Receita Federal quer receber informação mais atualizada, mais rápida e mais direta. Então, uma série de profissionais começaram a migrar, né, o seu escopo de trabalho para ser algo mais analítico. E não tem como fugir, né? Ou você se adapta, né, a essa transformação que existe na própria carreira do profissional de finanças, ou você fica fora. E aí o profissional de finanças começou a ver essa necessidade de se tornar um cara mais analítico, mais de uso do número para tomada de decisão e de apoio às áreas de negócio. E aí isso começa a mudar. Então o mindset do profissional começa a mudar, né, para onde ele aponta a carreira dele, tá? E as companhias com a área financeira tendo que expor dados para a empresa como um todo, putz, não tem como fugir, né? Ela precisa ser mais responsiva no tratamento da informação e na análise dos dados, tá? E aí começam a surgir agora, né, uma série de operações, os próprios RPs agora fazendo, né, muita aproximação, mercado de crédito, o mercado que tem que amadurecer muito, né, porque esse é um mercado dominado por grandes players que entendem desse assunto, não é fácil tratar desse assunto, mas é um mercado que começa muita gente a flertar. Como é que eu consigo oferecer mais para o meu cliente? Como é que eu consigo, né, pegar esses números financeiros e mais próximo dele ofertar, né, um caminho mais efetivo? E a área financeira vai perdendo medo no tempo de seguir por alternativas diferentes e começa a acessar, né, essas transformações que vão surgindo, tá? Mas acho que a maior mudança que a gente precisa, né, e ainda vê com muita barreira em algumas empresas, muda cada vez mais, muda, mas ainda vê com barreira é a necessidade de fazer diferente. Eu entendo que até aqui você tinha uma planilha que funcionava super bem, e ela não tem nada de errado. Só que a governança, a passagem de conhecimento, vai ficando mais difícil, você precisa sistematizar as coisas, né? Como o RP lá no passado, né, começou a fazer uma transformação, todo mundo fazia tudo na mão, e aí veio os RPs para centralizar essa informação e garantir que, né, toda a informação passa por um sistema único. Outros sistemas, né, próximos né, da órbita né, da área de finanças começaram a orbitar para também falar, olha, não dá para a gente fazer mais nada manual. A gente precisa garantir a conformidade das informações. Isso cada vez vem mudando mais, né? Obrigado, João. O que a gente percebe também nos ERPs, né? Talvez o maior concorrente do ERP, né? Eu acho que quando a gente está falando em software de implementação, talvez seja justamente isso que você comentou, né? É a mudança de mindset. Porque às vezes você conversar, né? Você falar com um empresário que durante os últimos 40 anos a empresa dele funcionou, como você citou lá com a planilha, né? A empresa dele funcionou. Hoje ele está bem posicionado e a empresa avançou com 40 anos com planilha, né? Só que agora não, né? Agora você precisa ser mais competitivo, agora você tem que ter informação mais real time para tomada de decisão. Então, isso na planilha não vai acontecer. E talvez seja isso, né? Realmente essa mudança mesmo de mindset como ponto inicial e entender que as decisões precisam ser tomadas de maneira mais rápida, né? De uma forma mais rápida e obedecendo critérios, entre eles o compliance, né? Que hoje só está muito alinhado com essas coisas, né? Isso. E aí você puxa também aí o que tem se falado muito sobre ESG, que aí além de ser compliance, você precisa estar alinhado sobre outros aspectos sociais e de meio ambiente. Ou seja, não dá para você fazer tudo isso numa planilha, né? Não dá. E eu acho que uma coisa que ajuda muito é que as empresas mais antigas, né, super tradicionais, que poderiam fazer dessa forma, também vem trocando, né, o seu próprio meio de gestão. Porque muitas são empresas familiares que começam a passar por uma segunda, terceira geração, outras vão para mercado, então começa a ver uma série de empresas, né, mesmo no período mais de crise, abrindo capital. Você começa a ter uma eclosão muito grande nos últimos anos
de aportes de fundos de investimento que exigem né, todo um compliance. Acaba que todo esse processo exige que a informação já não está mais com uma pessoa, né? Até porque essa pessoa talvez já não esteja mais liderando a companhia, ela já passou por uma segunda geração, ela já está num conselho de administração. Então, ela também quer ter a certeza de que a informação que antes talvez estivesse muito próxima dela, ela estava vendo, é crível, né? E a pior coisa que tem é quando vai e volta, a informação não bate, e isso que não se aceita mais. Então, toda essa dinâmica de compliance faz com que, por mais que ferramentas que funcionaram até hoje são excelentes, indiscutível, você precisa de ferramentas que cada vez mais te garantam uma assertividade das informações e garantam toda essa governança funcionando. Tá? Então, os RPs vieram, né, no passado fazendo muito isso e fazem esse papel. Cada vez mais uma série de outras ferramentas que orbitam esse meio, né, como a gente aqui na Countify, que tá nesse meio, a gente acaba auxiliando nessa parte toda de governança, de controle de informação. Perfeito, João. Bom, óbvio, né, que as ferramentas digitais são essenciais para a gente desenvolver esse processo de transformação digital e a importância delas é fundamental. Mas, João, se possível, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre quais as ferramentas, né, que são mais comuns hoje na área financeira, quais são as ferramentas que são as mais indicadas dentro do processo para trazer informações de tomada de decisão para esse segmento. Não, perfeito. Eu acho que tudo começa no RP, né? No final das contas, toda essa informação transacional, ela precisa estar muito organizada. A gente aqui acredita muito no poder da contabilidade, né? Na verdade, a gente sempre defendeu muito isso, que é uma frase do Warren Buffett, né? Investidor indiscutível, né? De talento indiscutível, que sempre defendeu que a contabilidade era a linguagem dos negócios, que é a melhor linguagem para você interpretar qualquer negócio, que é uma linguagem universal. Então, o que a gente via durante muito tempo nas empresas era uma diferença entre o número gerencial e o número do RP, vamos dizer assim. Então, você tinha o número gerencial, que tinha uma série de ajustes para chegar, e o número que estava na contabilidade. Não que os números fossem diferentes, tá? Mas a interpretação das áreas eram diferentes, e acabavam fazendo que esse gerencial ele já não batia, porque, não, eu não acho que a margem é essa, a margem é aquela. E aí os achismos iam fazendo com que esse número gerencial fosse adaptado, mas ele já não batia com o número que estava lá, que era o número correto. E aí, cada vez mais, as empresas de compliance começaram a unir para fazer contabilidade gerencial seria o mesmo número, tá? Entenderem o valor disso. E aí, quando a gente fala de ferramentas digitais, né, é óbvio que quando a gente fala de transformação, inovação, a gente não precisa falar só de tecnologia. Tecnologia é o vetor disso, né? Você pegar uma empresa que tem nada a ver com finanças, você pegar o Airbnb, que revolucionou o mercado de locação de imóveis, ele é uma empresa de tecnologia, mas, acima de tudo, a inovação dele foi de processo, né, que foi alicerçado por uma ferramenta tecnológica. Então, você pega uma série de processos que mudaram, que a tecnologia ela foi o vetor, ela foi o alicerce possível. Então, nas áreas de finanças, a gente vê algumas coisas mudarem. Comunicação com a Receita Federal, comunicação com bancos, a comunicação interna, né, para geração de relatórios, tudo isso, acima de tudo, são processos que estão mudando. Mas sem tecnologia, você tem uma dificuldade de fazer isso e ficar de pé, né? Então, existem ferramentas desde o RP, ferramentas, né, como a gente, que são pós-RP, que são ferramentas que usam a informação transacional do RP para tomada de decisão. Então, para usar com o meu orçamento, para fazer cenários de forecast, para gerar as demonstrações financeiras, né, e criar toda a rotina que hoje era feita por e-mail, né, totalmente descentralizada nas empresas, centralizar isso de uma forma que você consiga ser muito mais rápido na geração da informação. Existem ferramentas hoje que começam a fazer comunicação com os bancos, né, para facilitar o envio de informação, facilitar a análise de crédito. Você vê muito, né, os RPs começando a plugar soluções de finanças, né, para pegar uma parte transacional, né, do processo, para facilitar essa comunicação, para as empresas terem dinheiro mais rápido quando precisam. Então, tudo isso orbita, tá? Na prática, cada empresa deveria, né, precisa fazer uma análise interna para ver quais processos primeiro deveriam ser privilegiados, né, no sentido do que é mais crítico, onde eu perco mais tempo, né?
Então, antigamente se falava muito, era difícil fazer a comunicação com a Receita para você pegar as notas fiscais. Existe uma série de ferramentas que fazem isso totalmente automático. Ninguém mais fala disso, ninguém vai fazer isso, digitar nada, não precisa, né? XML é lido com uma facilidade. Antigamente não era assim. Então, existe uma série de informações. Na prática, depende de qual empresa, né? E o que demanda mais tempo. Eu acho que o lema não dá para perder tempo, né? Tudo que toma muito tempo de alguém pode ser repensado, né? E pode existir uma solução, para não dizer deve existir, né? Porque hoje em dia, com a eclosão de tantas ferramentas que fazem tantas coisas, certamente exige alguém que faz aquilo muito bem feito, tá? E acaba agilizando o processo. Tá? Eu não estou te ouvindo, Luciano, não sou só eu. Alô? Pronto, vamos lá. Ah, qual o papel das lideranças e dos gestores nesse processo de transformação, né? Como a gente comentou, né? Eu acho que existe desafios e muitas vezes esses desafios, na verdade, os desafios eles não são tecnológicos, né? Do ponto de vista de que a tecnologia ela já existe, né? Você já pode aplicar a tecnologia, ela já está disponível, né? É, e qual o papel dos gestores e das lideranças neste processo aí de implementação de transformação digital? Esse ponto eu acho super, super interessante, porque eu acho que as companhias elas começam bem e aí erram na execução, né? Obviamente não estou generalizando, mas se você for olhar, né, para onde algumas companhias erram ou demoram mais nesse processo, está na execução. Por que eu digo que elas começam bem? Geralmente, quando se define uma área de inovação ou alguma liderança para tocar inovação, essa liderança está muito próxima de uma liderança muito sênior, quiçá o sócio CEO. Tá? Isso tá perfeito. Porque a inovação ela prevê duas coisas. Primeiro, você não pode ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não inova. Porque você está testando algo novo. E a chance de você pegar algo novo e simplesmente dar certo é pequena. A tendência é que você tenha que fazer alguns ajustes. Né? A gente viu todo um processo agora, falou-se muito da pandemia, gera vacina, faz isso, faz aquilo. Ele aproximou o mundo inteiro, né, das indústrias farmacêuticas. Você investe muito na tentativa de dar alguma coisa certa. Pode não dar. Então, é muito importante que essa área de inovação ela fique próxima, né, ao CEO, a uma liderança muito sênior, tá? Para exatamente ela ter uma proteção. Ela poder buscar soluções, ela ter a caneta correta e ela não ter problema com determinado ajuste no processo. Segundo ponto, né, de aproximar essa liderança, nessa área de inovação, esse desafio das lideranças, né, mais sênior, é que você pode, quando começar um processo de transformação digital, você vai mexer em muita coisa. Então, você mexe em processos que eram feitos da mesma forma durante muito tempo. Isso pode começar a gerar alguma barreira dentro da empresa. Você pode acabar incomodando alguém que não concorde. Então, todo esse processo, você precisa garantir que seja um processo isento, que, de fato, a solução que for adotada, acima de tudo, é uma solução que para a empresa é a melhor, né? Que para a continuidade do negócio é a melhor. Então, você precisa garantir que quem está tocando o processo de transformação digital e inovação esteja muito próximo de uma liderança que dê a proteção necessária para que esse processo saia, tá? E aí, por que eu acho que as empresas não são poucas, tá? A gente lida com muita gente aqui, não só fora do país, então tem muita tranquilidade de falar esse tema, que às vezes eu acho que as empresas pecam na execução. Que na hora que, né, você define uma área de inovação, a liderança mais sênior se afasta, né? Criamos a área de inovação, solta e fala, olha, agora conversa com todas as áreas aí e gera resultado. E aí ele começa a ter barreira interna. Primeiro, de priorização. Qual é a área prioritária que eu deveria chamar? Não dá para fazer tudo, né? A empresa tem N focos, não dá para transformar a empresa como um todo. E aí você começa a discutir qual é a prioridade. Cada um vai puxar para o seu normal. Você precisa de alguém que seja, né, que ajude esse processo. O segundo, você começa a bater em barreiras que as pessoas entendem que a transformação, a inovação é fazer o que eu sempre fiz, do jeito que eu sempre fiz, de um jeito um pouquinho diferente. Eu quero pegar um software,
eu vou te falar o que eu faço, você constrói um software para fazer o que eu faço. Não é isso. Você não vai ter sucesso se fizer isso. Porque talvez o jeito que você faça não é o melhor. Talvez tenha um jeito mais eficiente de fazer, né? Então, poxa, não adianta eu pegar o que você faz e tentar simplesmente dar uma cara diferente ao que você faz. Talvez tenha um jeito de fazer totalmente diferente que seja muito bom. E as áreas de inovação, eu sinto que às vezes elas sofrem, porque elas viram guerreiros solitários nessa batalha, né, de criar inovação por um fim em si mesmo. E não é a inovação não é um fim em si mesmo. Ela é um processo, a transformação, ela tem um processo que ela tem que gerar um ganho para as áreas que ela está provendo, né? Se você provê uma solução para uma área e você não gera ganho, você não fez a transformação, você não inovou, então não adianta. Não é contratar um software a discussão aqui. A discussão é gerar eficiência, é fazer melhor, fazer diferente. Então, quando a gente diz que a liderança tem um papel fundamental, é que as lideranças mais sêniores precisam encarar isso como uma mudança necessária para a companhia como um todo. E aí, através das lideranças, disseminar isso como cultura. Olha, não importa o que a gente fez até hoje, né? As coisas estão mudando cada vez mais rápido, não é? Muito por causa das tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Como é que eu consigo fazer diferente? Como é que eu consigo fazer gerando valor? Fazer diferente gerando valor, né? E qual é o melhor para a companhia? Então, é muito importante que as lideranças comprem isso, encampem nesse processo e, de fato, deem força para os departamentos de tecnologia e inovação, que muitas vezes correm solitariamente nesse processo. E aí esse processo fica mais lento, mais moroso, né? E, enfim, a turma tenta fazer, mas acaba esbarrando em processos internos de priorização, né? Porque, obviamente, cada área está corrido, né? O dia a dia de cada área. E aí você sentar para pensar o diferente, não dá. A gente costuma dizer aqui, né, e até internamente, quando a gente tenta rever os nossos processos, a gente é uma empresa de tecnologia, por essência de inovação. Mas é óbvio que, às vezes, a gente também sofre barreiras internas, né, para mudar um processo, é normal. E aí, a gente costuma dizer, não adianta você dizer que você está sofrendo todo mês de fazer a mesma coisa. Se você não focar um pouco do seu tempo para pensar como fazer diferente, né, como trazer um profissional, mudar um processo, contratar um software, fazer diferente, você vai continuar todo mês sofrendo. Então, vai ter um momento que você precisa parar, dedicar um tempo para repensar isso que você está fazendo, buscar alternativas, porque se você não dedicar tempo para isso, você nunca vai mudar. Você nunca vai ter um cenário diferente do cenário que você tem hoje. E aí você acaba perdendo oportunidade. Tá? Então, acho que as lideranças precisam acreditar nisso e, acima de tudo, defender. Né? Esse é um tema bastante sensível, né? João, se você me permite, né? A gente falou sobre perguntas e respostas, mas eu queria puxar uma pergunta. Na verdade, ela veio depois do que você fez os seus comentários, né? Ela acabou de chegar, então não sei se você gostaria de complementar com alguma coisa. O Carlos Eduardo, ele pergunta assim: como implementar um ciclo de validação de tecnologia dentro da empresa? Existe um histórico de sucesso em um departamento, mas existem barreiras ideológicas dentro da companhia. Qual a melhor maneira de executar este ciclo de validação? Então, primeiro assim, o ciclo de validação ele precisa perceber que você não pode ter medo de errar. Então, eu entendo que as áreas de tecnologia têm muito isso. A gente já deu certo em uma série de áreas, né? Então, você precisa chamar. Então, você deu certo na área fiscal, por exemplo. Fizemos um projeto super bom na área fiscal, funcionou super legal. Isso não quer dizer que você vai ter sucesso na área de controladoria, por exemplo, né? Porque são profissionais completamente diferentes. E aí, eu acho que esse é um processo que a gente precisa de convencimento. Eu falei, ó, a liderança precisa estar comprada. Porque, às vezes, a liderança vai ter que falar, olha, de fato é top-down. De fato, a gente precisa inovar. De fato, o centro tem que ser sempre a companhia. Tem que ser, a companhia precisa melhorar. Mas você tem uma série de profissionais, né, que tocam, que precisam ser teus parceiros nesse processo. Então, o melhor processo vamos seguir fazendo o que a gente faz e testa. A melhor coisa é testar, errar, acertar. Então, faz um spin-off de uma parte do processo, testa uma solução aqui e valida em conjunto. No final das contas, essa solução ela vai funcionar e vai ser melhor se todo mundo comprar a ideia. Se todo mundo comprar a ideia e a gente escolher, né, a solução, o processo correto a fazer, todo mundo vai, porque a vida de todo mundo vai melhorar. Né? Eu acho que existia no passado muito medo
né, de várias áreas, putz, mas se isso acontecer, eu perco o meu controle da minha planilha, eu perco o meu emprego, eu perco... Isso não existe. Eu acho que esse é um pensamento que a gente não pode deixar incutir na cabeça de ninguém, porque não vai ser isso. Não vai ser isso que vai fazer você ganhar ou perder o emprego, né? As profissões estão mudando no tempo. Na verdade, esse processo ele é de transformação digital da companhia, de transformação digital das pessoas que acompanham a companhia. Não existem companhias sem pessoas, né? Sem time. É o time que vai fazer isso acontecer, é o time que vai executar. O que vai mudando é o mindset da turma de entender que, olha, a forma como eu fazia agora não vai ser o ideal. Então, eu vou aprender a fazer de um jeito diferente e vou redominar, né, esse processo, só que agora de um formato diferente. Então, fazer um ciclo de validação, quando você fala de inovação, você sempre tem que explitar alguma coisa, garantir que o processo que dá certo não traz estresse para a companhia. Se sempre deu certo uma determinada entrega, continua fazendo ela. Explica uma parte do processo e faz junto. Garante que está batendo, que vai dar certo, aí sim você descontinua e segue. E traz para o teu time o pessoal que precisa dessa inovação. Não adianta fazer isso a fórceps. Não vai acontecer. Você vai começar a ter barreiras que só vão desgastar todo mundo. Quem tenta fazer acontecer e até quem tenta, vamos dizer, vou chamar de atrapalhar. Vai desgastar todo mundo e não vai sair. Não vai acontecer, porque você vai ter barreiras difíceis de continuar. Tá? Mas, assim, o mais importante é a liderança precisa estar comprada. Né? Não basta a área de tecnologia querer ter uma ideia. A área de tecnologia, ela, mais uma vez, é como a tecnologia, ela é o vetor que propicia algumas coisas, mas no dia a dia, quem toca o processo não é a área de tecnologia, né? Quem vai tocar a nova inovação é a área de negócio, a área comercial, a área de vendas, a área de finanças, é isso. Então, a área de tecnologia tem que ser o vetor, mas ela precisa trazer a área de negócio e precisa convencer a área de negócio que dá para fazer diferente, dá para facilitar a vida. Né? A gente brinca, a gente usou um post lá atrás que a gente fez, que a gente falou, olha, com a Countify você tem tempo para curtir tua família agora. E quando você vai para a área de controladoria, ela historicamente é uma área que vira à noite. Ela é uma área que vira à noite para entregar, porque tem que entregar no quinto dia útil, e aquele processo de validação vai, fecha a contabilidade, é tudo um caos. Então a gente começou a falar, putz, eu quero que quem está ali tocando a área de contabilidade consiga chegar no quinto dia útil e consiga sair para jantar com a família. Então, a inovação ela não vem como fim em si mesma, ela vem para, olha, eu quero garantir que você não precise desse tempo todo, desse estresse todo nesse dia, e você perca momentos maravilhosos que você poderia ter jantando com a tua família. Não quero substituir o teu trabalho, não é esse não é o ponto, mas é garantir que você tenha mais tempo de qualidade para fazer o que é mais de valor, que é analisar a informação, tomar decisão e gerar dinheiro, que a companhia vive de gerar negócio e gerar dinheiro, não tem jeito. Então, é isso que eu preciso. Então, isso vai mudando um pouco o perfil do profissional e a área de tecnologia precisa, tem que convencer, tem que trazer para o jogo, porque o jogo é da empresa, está todo mundo junto para isso. Né? Perfeito, João. Uma percepção, né, sobre transformação digital que eu gosto muito, né, que ela diz o seguinte: a transformação digital que faz sentido é aquela que melhora processos, que agiliza a competitividade da empresa, né, que gera lucro no final e que, no final, traz a possibilidade de você continuar desenvolvendo as suas relações pessoais. Né? Ou seja, a tecnologia só faz sentido se, no final das contas, ela te trazer um benefício para que você mantenha, de alguma forma, as suas relações pessoais. Né? Então, eu gosto muito dessa observação de transformação digital, porque se não for assim, não faz sentido, né? No final das contas. Né? A gente fala muito de tecnologia, né, como se fosse um fim em si mesmo. Mas se você parar para pensar, boa parte das grandes inovações que existem, óbvio, tem inovações que são puramente tecnológicas. Vai lançar um foguete diferente lá, o motor do foguete é uma inovação puramente tecnológica para lá. Mas boa parte das inovações que movimentam, das empresas que viram unicórnios pelo mundo, se reparar, são inovações de processo, cuja tecnologia ela é o alicerce para isso acontecer. Né? Mas quando você pega, por exemplo, você pega várias fintechs surgindo, afinal das contas é um processo, é um jeito diferente de fazer. Que a tecnologia é só o vetor disso, ele possibilitou esse processo. Então, quando você vê, né, o RP, a gente, né, inovações, né, como mercado de mobilidade, né, a gente usou exemplos de inovações no mercado hoteleiro, tudo isso são propiciados porque existe tecnologia hoje. Mas são inovações de processo. Então, no final das contas, transformação digital, ela visa mudar processos que foram feitos até aqui de um jeito que era o que dava para fazer.
Mas a gente mudou, o mundo vem mudando, cada vez mais, né, todos os stakeholders envolvidos, né, precisam da informação mais dinâmica. Precisam, né? Ninguém quer mais trabalhar. Eu usei o exemplo da Receita Federal, né? Cada vez mais os números da Receita Federal estão inquestionáveis, hein? A informação não tem mais como questionar. Antigamente, né? E o Brasil tinha muito isso, né? Você tinha muita informalidade, né? Tinha um número correto, um número que não era correto. Isso cada vez mais vai acabando e não tem como você fugir. Porque você vai pegar, você não consegue. A Receita Federal tem todos os números, cruza o cartão de crédito, isso acabou, não tem mais como fazer isso. Não existe essa possibilidade. Então, assim, você vai tendo um cerco que vai se fechando, porque todos os stakeholders estão com tecnologia garantindo que a informação é mesmo. Então, você precisa mudar o jeito de fazer as coisas. Tá? Então, e a transformação digital é só o jeito, né? É só o jeito pelo qual você vai fazer esse processo, né? A tecnologia não, mas a gente fala um mantra, né? Ela é a forma como a gente vai fazer. Tem tanta inovação bacana que não passa por tecnologia, tem tanta inovação que a tecnologia é só o suporte para que ela aconteça. O mais importante é como é que eu consigo ter mais tempo de qualidade fazendo outras coisas, porque as profissões estão mudando. Né? Ser muita profissão, né? Hoje em dia, com quase 100% de probabilidade nos próximos 5, 10 anos não existir. Não existir. Porque você está automatizando. Então, é muito importante para o profissional que pega isso encarar que a transformação digital é uma transformação da carreira dele, acima de tudo. Porque você não consegue controlar, né? Os negócios estão mudando, não tem jeito. Importante você saber se você vai o condutor desse processo e não o passageiro, né? Acho que isso é o mais importante. E como você comentou, né, João, entender que a gente vive num mundo, e isso também a gente transporta, não só, acho que para o RP, também para toda a linha de produtos, né? A gente vive um século onde o século das inovações, né, na verdade das invenções, ele foi o século passado, né? Hoje a gente vive o século da inovação no processo, porque existe uma tendência muito grande no mercado onde você atua, onde você assim, a velocidade ela está tão acelerada que rapidamente você pode estar no segmento onde você está vendendo commodity, né? Onde você está trabalhando com commodity, ou seja, hoje, aliás, é muito difícil hoje, né, de uma empresa de tecnologia trabalhar a inovação no produto, né, João? Ela, na verdade, é assim, ela trabalha a inovação para o produto e ela inova ali naquela faixa por algum tempo, né? Ou seja, durante um ano ela vai estar na vanguarda. Só que passou esse um ano, você já tem empresas que fazem produtos muito semelhantes, né? Então, se a gente não entender que a inovação está no processo hoje, é fazer melhor, como você comentou, né? Fazer melhor, fazer uma boa relação de custo-benefício, né? Melhor. Então, a gente entender esse aspecto, entender o que você comentou, que a decisão hoje ela tá hoje mais democrática, né? Ela não está lá em cima. Então, hoje você é agente de mudança e também um decisor, né? Sem É uma dúvida, né? leitura, é uma leitura perfeita isso, né? Antigamente você tinha pouquíssimos players grandes que faziam isso porque a inovação, todo o processo tecnológico era muito caro, né? E isso foi barateando no tempo, né? O acesso à infraestrutura foi ficando muito mais barato, o acesso à cloud, né? A infra, né? Que antigamente era um custo muito alto que você tinha dentro da companhia, foi barateando absurdamente, né? Com uma série de grandes players tirando isso da companhia, jogando isso para a nuvem num custo muito mais acessível do que antigamente se discutia para você ter isso internamente, né? E isso faz com que você precise ter, né, tanto como empresa de tecnologia, isso é um grande desafio, né, como produto, você precisa estar à frente, copiar é muito mais fácil do que criar, isso é indiscutível, né? O difícil é o cara que tem a primeira ideia, né? O que o segue muito mais, se torna muito mais simples. Então, você precisa estar sempre pensando qual o próximo passo, e nunca parando. E aí o que é importante essa discussão de inovação tecnológica não é restrita a uma empresa de tecnologia, né? Também que aqui a gente fala, né, o público de vocês, né, muitos RPs, é natural que empresas que são de tecnologia discutam esse tema por essência. Por essência, eles discutem tecnologia. Mas todas as empresas hoje são carentes porque você não consegue viver sem. Né? Todo o processo que você tem interno hoje depende de alguma ferramenta tecnológica, não tem como fugir. Né? Então, tem sempre alguma ferramenta que poderia fazer aquele processo de um jeito muito bacana
e que te agilizaria, seja em qualidade de tempo, seja em agilidade mesmo. Mas sempre tem, né? E se não tem, vai ter rápido, né? Se você chega à conclusão que você tem alguma coisa que você precisa, que ninguém atende, pode ter certeza que alguém está fazendo, ou é melhor você sentar e fazer, porque a dor não deve ser só sua, né? Deve ser de mais alguns, então vale a pena fazer, então. Um pouco disso. João, se você pudesse compartilhar, assim, né? Vamos fazer um exercício, não digo de futurologia, mas talvez um exercício aí de percepção, né? Ou de intuição baseado em fatos reais, né? Como é que você enxerga aí o futuro da área financeira, né? Da gestão da área financeira daqui a 5 anos? Como é que você enxerga isso, né? Assim, poder de decisão da área financeira e assim não só de decidir, mas assim de decidir de maneira estratégica, alinhada com o que a empresa está pensando, né? Com o caminho que a empresa quer seguir, né? Como é que você enxerga isso no futuro aí? Essa percepção da área financeira e o poder da área financeira nas tomadas de decisão. Sim, não é muito difícil. Falar sobre o futuro é complicadíssimo, né? A chance de eu errar é quase de 99%. Por isso Mas, que eu te assim, uma coisa comentei, que eu né? acho Por que... isso que eu te comentei. Vamos chutar aqui. Mas o ponto que, assim, com certeza vai acontecer muitas das profissões que existem dentro da área financeira ainda são muito transacionais. Isso já está acontecendo uma mudança muito grande, né? E, assim, quando você fala de área contábil, fiscal, se está acontecendo uma série de mudanças que faz que muito do transacional já vem sofrendo, né, nos últimos anos, uma disrupção muito grande. Então, eu acho que esse transacional, de envio de informação, de geração de informação, para todos os stakeholders, estou falando desde uma apresentação para o conselho, a uma entrega para uma Receita Federal, né, tudo isso vai acabar. Tem que acabar, não tem muito caminho, tá? Outra coisa que com certeza vai acontecer é a aproximação muito grande da área financeira, né, de alguns stakeholders como mercado, bancos, de uma forma mais viva. Já vê isso acontecendo, né, com a inclusão né, com o crescimento de fintechs, de ofertas disso, daquilo, você faz tanto os bancos como as fintechs tentar se aproximar das empresas, participar um pouco mais do dia a dia, de alguma forma, estar mais perto da informação para ajudar nessa tomada de decisão, né, para ser o parceiro correto na hora certa. Tá? E aí a área financeira ela começa a ter que dedicar mais tempo na análise da informação, vai no suporte da informação para todas as áreas, que é uma coisa muito importante, né? Durante muito tempo a gente via uma área contábil, por exemplo, como uma área essencialmente burocrática e transacional por uma questão legal. Eu preciso gerar um balanço, eu preciso entregar esse balanço para o banco, né, para o mercado, para a Receita, enfim, eu preciso ter isso. Cada vez mais com essa área deixando de ser transacional, né, os processos ficando mais alinhados, né, e você ter menos interação, essa área começa a ser vista de uma forma diferente. Começa a ser vista que todo o processo que você tem hoje, que não era automatizado e hoje agora me gera uma informação que tem muito valor, né? E essa informação que é a informação que consolida os dados da área de operações, da área financeira, da área de vendas e tudo mais. E aí, então, a área financeira vira o pool de informações de valor para a tomada de decisão em negócio, tá? Então, o que eu acho que vai acontecer, e não tem muito caminho, é a substituição de tudo que é transacional, né, do profissional transacional para um profissional analítico. Vai ter mais tempo de análise para isso. E aí, sim, a área financeira virando pool de informações para toda a companhia, né, garantindo que a informação que ela gera não só é a informação oficial, mas é a única informação, é a única que você pode crer, né, porque a informação bem gerada, né, bem construída nisso, é isso. E a aproximação dessas áreas com todos os stakeholders de um jeito muito mais próximo, né? Tô falando de bancos, mercado, cada vez mais próximo do número real, do número que está acontecendo, da tomada de decisão como parceiros de fato do negócio, né? Você vê hoje instituições financeiras, bancos nessa linha. Quero ser o teu parceiro na construção de um negócio. Então, para isso vem o Open Bank, que vem facilitar, né, a disseminação da informação
para que, de fato, o cliente seja o detentor da sua própria informação e ele consiga, através disso, né, ter acesso de produtos melhores, condições melhores. Então, você vê cada vez mais uma transformação que torna o cliente, a empresa, dona do seu número, para que ela use aquele número para conseguir as melhores condições onde quer que seja. Tá? Então, acho que esse é o ponto. A gente viu isso muito acontecer quando a gente vê setores de compras, né? Antigamente era muito difícil, imagina cotar e tudo, mas hoje ficou muito fácil. Então, você compra o mais barato porque ficou fácil chegar à conclusão de que é o mais barato, né? O melhor custo-benefício. Então, você vê que isso, com acesso à informação, vai acontecer cada vez mais rápido aqui. Perfeito, João. Como a gente já havia comentado, né, o tempo voa, né? Então, eu já vou compartilhar com você aqui algumas perguntas, tá? Que o pessoal tá Bom? mandando para nós. Uma pergunta do Marcos Queiroga. Departamentalizar, criar a área de departamento de inovação. A inovação e a transformação digital não seria uma estratégia falha, visto que passa a ser responsabilidade de alguém e não de todos? Então, mas o problema, por um lado ele tem razão, né? Mas eu acho que o que é responsabilidade de todos é a questão da cultura que a gente falou, né? Eu acho que essencialmente você precisa de alguém que conduza esse processo, que crie essa questão cultural, que ajude em todo esse processo, que construa isso dentro da companhia. Eu não acho que é responsabilidade, não pode ser responsabilidade da área de inovação, a inovação por todas as áreas. Até porque a área de inovação ela não vai conseguir fazer isso. Se ela tentar inovar na área de operações, ela vai ser boicotada se ela não tiver o time de operações junto com ela. Até porque quem entende de operações é o time de operações. Né? Mais uma vez, a inovação não é um fim em si mesmo, não é a contratação de um software. É um negócio muito mais profundo que isso. Mas você precisa de uma área. E aí, quando você traz, e você precisa de, não precisa ser de uma área, tá? Mas você precisa de alguém um pouco mais isento nesse processo para inovar. Se você pegar, por exemplo, dentro da área, vamos tentar inovar dentro a gente fosse aqui um departamento, eu e você, e a gente tentasse inovar, a gente está tão acostumado com o jeito que a gente faz, todo mês a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a nossa rotina está tão dentro de nós, que se você me perguntar como é que você inova, provavelmente eu vou falar, olha, eu só pegaria o que eu faço, vou trocar um pouquinho aqui, constrói um software para fazer isso aqui que eu faço. Porque eu, naturalmente, há anos que eu faço a mesma coisa. Então, se eu falar transformação digital, eu vou falar, constrói um software para fazer o que eu faço, exatamente desse jeito. E aí, quando você traz um pessoal, né, de inovação, com alguns frameworks que a gente hoje, que eram exclusividade de empresas de tecnologia do Vale do Silício no passado, né, que foram criados ali, são frameworks maravilhosos, mas que ainda estão muito em teste. Tem muito framework novo sendo criado por aí, porque no final das contas, quando você fala de tecnologia e inovação, a gente está falando de uma coisa muito recente, né, desses frameworks, mas você pensa, vamos fazer sessões de design thinking, vamos pensar, né, fora da caixa, vamos pensar um jeito de fazer, né, o que eu sempre fiz, de um jeito um pouquinho diferente. Não, eu preciso fazer o que eu sempre fiz, né, não tem um jeito de mudar completamente. Qual o risco de eu mudar completamente? Muda em quantas fases? Porque pode ser aos poucos também. Então, se você não tem ninguém conduzindo isso, e aí não precisa ser um departamento, não precisa ser uma pessoa, não tenho nem conhecimento de causa para falar qual é o melhor caminho para fazer. Mas o importante precisa de alguém isentos, sem medo de errar, que provoquem aqueles que provocam o status quo, né? Cara, você sempre fez desse jeito. Posso te provocar a fazer um diferente? Né? É óbvio que do negócio, da tua área, entende você. Óbvio, você tem que estar comigo. Mas eu preciso te provocar a pensar diferente. Então, eu não acho que é um processo falho, não. Acho que acaba sendo talvez um processo mais eficaz. E aí, o que a gente tem visto em algumas companhias, umas funcionando muito bem, outras mais ou menos, mas aí eu acho que é mais execução, não a forma. Não. Mas é uma boa pergunta, é um bom questionamento, né? Mas acho que se responde pela Perfeito, cultura. João. Marcos, espero que tenha sido aí, né, que tenha sido atendida aí o seu questionamento, né? Pessoal, a gente né, tá chegando no final, passou rápido. João, eu queria te passar mais uma pergunta antes de você fazer as considerações finais, né?
E lembrando, tá, pessoal, se vocês tiverem alguma outra pergunta que vocês desejam fazer depois de passar, a gente passa para o pessoal aqui da Countify, tá? Vamos lá. João, uma pergunta do Ítalo Sabó. Na verdade, primeiro ele tá mandando os parabéns aqui. Parabéns pelo business da equipe, parabéns ao time da Countify. Sou fã do modelo de negócio de vocês. Gostaria de saber como a Countify vai tratar os dados após a integração com o RP de clientes do cliente e como vai fazer para garantir que os dados não serão utilizados para outros fins, exemplo, crédito. Né? Está falando de LGPD. Tá. Primeiro que, sim, o dado é do cliente, sempre. Tá? A gente é muito rígido com esse assunto. Tá? A gente hoje tem clientes de todos os portos que vocês possam imaginar. Né? Desde clientes de capital aberto até startups super pequenas. Até alguns dos principais RPs. Tá? Vou me restringir a não citar os nomes, mas assim, a gente tem cliente de tudo que é tamanho em vários lugares. Tá? A informação gerada no RP é informação transacional. Você contabiliza para o RP. A gente trabalha na camada após o RP, que é o número transacional, né? A geração, a contabilização gerada no RP, a gente usa para gerar reports, apresentações, KPIs, construção do orçamento, forecast, gerar essa informação. Tá? Essa informação é do cliente. Tá? A gente tem todo o protocolo de segurança, com todas as auditorias, a gente é usado por algumas das Big Four, então, assim, tem todo o processo de restrição da informação. Tá? A informação, em algum momento, o cliente pode pegar, e acontece muito com isso. Tá? A gente tem vários clientes que começaram, eles mudar, tá? Vou mudar a percepção do item. A informação é dele, só ele usa. Tá? Mas a gente tem vários clientes que começaram a usar a informação do Accountify para fazer crédito. Tá? Ao contrário. É o cliente que chega na informação e ele pega a informação gerada por nós, por ele, através do software, obviamente, chega essa informação e começa a negociar com o banco. Mas ao contrário. A informação é tua e você é dono da informação. Só que essa informação bem construída tem muito valor para você na negociação com o fornecedor, com o cliente e com o banco. Porque quanto mais você informar, esse medo tem que ser desmistificado. O problema da LGPD é, cara, eu não posso dar a tua informação e a gente não faz isso de maneira alguma para alguém sem ter o consentimento. Não existe essa possibilidade. Tá? Mas dado que você tem essa informação muito bem construída, você pode usar essa informação. Tá? A gente tem até uma parceria com o grande banco que você pode enviar para o banco. Olha, me ajuda aqui. Olha como a informação está estruturada. E quando a informação está estruturada, que é o conceito que está vindo com o Open Finance, o cliente ele é dono da informação. E você tem muito poder quando você tem uma informação muito estruturada e você é dono dela. Você começa a negociar em cima de uma informação boa. E aí, quando você negocia com informação boa, a gente tem case de cliente que começou a negociar com o banco e chegou em taxas melhores. Por quê? Porque ele tinha uma informação muito mais atualizada, muito mais estruturada, e ele falou, olha, agora que eu tenho essa informação aqui, o teu risco, como quem concede o crédito, diminuiu. Então, me dá um crédito melhor. Então, ao contrário, se a gente não usa, mas você pode usar a tua informação de uma forma estratégica para conseguir coisas melhores, para ter acesso a coisa melhor. Tá? Então, esse é o caminho que a gente acredita, tá? Que é um caminho que está indo, né? Quando você fala de Open Bank, está muito disso, né? Você é dono da tua informação e com ela você faz o que você quiser. Tá? E acho que a gente estimula, faça, porque você, com uma boa informação muito bem estruturada, você tem um poder muito bom, né, de barganha e de discussão com os players que você está discutindo. Não tem porquê, né? Não tem porquê você esconder informação, nada disso. Então, para quem não precisa disso, use essa informação. Você vai ganhar muito com isso, com certeza. Tem vários cases aqui para contar de clientes nossos que relatam que pegaram e começaram a ter condições, né, alavancagem melhor, taxas melhores, porque começaram a estruturar a informação, entregar para o banco em formato muito melhor. Né? E, né, você decide como usa e como faz. Tá? Mais do que nunca, o cliente, o poder está na mão do dele. cliente, né? É dele, né? Mais do que nunca. Acho que a gente Dele. vive um cenário que é isso em todos os aspectos, né? É do usuário, do cliente. Isso. Bom, vamos lá, João. Considerações finais aí, que a gente já está finalizando aí o tempo, né? E eu queria que você compartilhasse conosco aí as considerações finais. Não, primeiro, mais uma vez, assim, obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, obrigado pelo convite, tá? Espero que seja o primeiro de muitos que a gente esteja junto aí. Obrigado a todo mundo que participou, acho que do nosso lado é um prazer estar falando aqui, a gente sempre, né, se definiu muito como uma milha depois, né, dos RPs, eu sei que tem muita gente aqui envolvida com RP, a gente sempre foi agnóstico, né, de qual o melhor RP, qual a gente sempre se conectou, né, com todos para tratar de uma milha, né, que
não era tratada pelo RP, não era transacional. Então, para a gente é uma honra estar aqui. De fato, a área financeira tem sofrido disrupções muito grandes, né? Foi conservadora durante muito tempo, eu acho que ainda tem que ser, para vários cenários, tá? Tem muita inovação legal, mas tem muita inovação que tem que ser ainda repensada, né? Modelos e tal. Mas é natural que o profissional de finanças precise olhar um pouco mais para essa parte de transformação digital como uma coisa para além até da empresa, né? Mas processo de carreira. Então, eu brinco aqui, eu uso muito o exemplo da NBA, né? Porque você vê quando você vai ver jogo, eu sou fã da NBA, quando você vai ver jogador de basquete ali, até do time que está perdendo, último jogo da temporada, ele é o último time que é o último colocado, vocês veem eles correndo atrás, indo para a prorrogação para ganhar o jogo, que na teoria, para o time em si, às vezes não muda nada, né? Mas para ele, como jogador, muda porque ele está pensando na carreira dele acima de tudo. Então, eu acho que aqui, quando a gente fala de transformação digital, tem dois lados, né? Tem um que é a transformação digital da companhia, porque ela precisa passar por isso para concorrer no mercado. Mas o profissional precisa entender que a carreira dele também, né, tá ali. Então, ele participar desse processo de transformação digital é um mega do currículo. Pensar, porque a carreira dele não vai ser a mesma, ele não vai ser exigido da mesma forma que ele foi nos últimos anos. Ele vai ser exigido de uma forma diferente. Então, para você não ficar fora, né, você precisa olhar com aquele processo de transformação de cara, não é um desafio só da empresa, mas é meu também. Porque amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Mas todo esse processo que eu estou participando é um carimbo gigante para um profissional do futuro que eu quero ser. Então, é mais do que uma discussão de, putz, a minha planilha é boa ou é ruim. Isso certamente é boa, né? Mas, assim, os processos estão mudando, a exigência do profissional está mudando. Então, é importante para a carreira de todo mundo, né, e para as empresas que a gente passe por esse processo de transformação, né, sem medo de errar, mas focado no resultado e se de fato é uma transformação com valor, tá? E obrigado, Luciano, obrigado a toda a tua equipe pelo convite, tá? Do nosso lado foi um prazerzão estar com vocês. João, nós aqui agradecemos, né? Te agradeço aí por compartilhar suas visões, as visões da Couchify sobre um tema tão importante, tão relevante. Pessoal, gostaria de agradecer também o tempo de vocês aí, essa uma hora dedicada, né, a nos acompanhar. Dúvidas e novos questionamentos podem enviar para nós, ou diretamente para a equipe da Couchify, tá? Se vierem para nós, a gente repassa depois para a equipe da Couchify. Novamente, quero agradecer, obrigado a todos aí, um bom dia, bons negócios, e nos vemos em breve aí. Um abraço a todos. Obrigado, aí. gente. Prazer. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.